Opa, professor. Boa tarde, tudo bem? Ô, Rafael, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, né? Da medida do possível, né? Mas melhorando, evoluindo, graças a Deus. Professor, primeiramente agradecer a sua disponibilidade de tempo. É uma honra, particularmente, estar falando com o senhor. Eu sou também da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Educação Física, então sei que o senhor foi aluno de lá também. É uma honra muito grande, deixou um legado na universidade, que é o mais importante. E, particularmente, como eu estava dizendo, é muito prazeroso ter esse momento falando com o senhor e falando sobre futebol, né, o que é o mais importante. Bom, o professor Dado Cavalcante tem um currículo muito extenso, é uma figura carimbada no meio do futebol brasileiro hoje. Mas eu sempre, antes de iniciar a live, professor, peço para o convidado, de alguma maneira, se apresentar ou falar sobre os aspectos da carreira que mais gosta. Então, eu vou deixar esse espaço aberto aqui inicial para o senhor introduzir essa palavra. Bom, como todos sabem, me chamo Dado Cavalcante, sou treinador de futebol profissional há 14 anos, tenho 38 anos de idade, então sou muito jovem para a função que eu exerço hoje no meu cotidiano, né? Para a média de idade dos treinadores de futebol profissional, não só no Brasil como no mundo. Eu posso dizer que eu ainda sou muito jovem e mesmo tão jovem já tenho um pouquinho mais de bagagem, né? Tive a oportunidade de começar cedo na minha profissão e os tempos que me trouxeram casca, que trouxeram experiência, que trouxeram vivência, são extremamente saudáveis para a minha vida profissional hoje. Eu iniciei na minha função, na minha carreira, talvez como todo universitário quando sai da universidade, com muitos sonhos, com muitas visões e também se tratando das virtudes do jovem profissional, do profissional que sai da universidade. Eu também carreguei comigo alguns defeitos dos jovens profissionais que saem da universidade, né? Eu me achava no direito de entender e de visualizar o jogo de uma forma diferente. E talvez essa forma diferente de entender o jogo me trouxe muitos benefícios na minha profissão, mas também me trouxe alguns prejuízos, né? Caí em algumas armadilhas da vida profissional, que só o tempo nos traz. Olho para trás e visualizo a minha carreira com muito orgulho, porém com muita coisa por fazer ainda, né? Voltando um pouquinho mais para a especificidade do meu trabalho, além de gerir grupo, além de gerir comissão técnica, além de gerenciar um grupo enorme de pessoas, acho que a principal função, uma das principais funções do comandante e do treinador é aplicar treinamento. É uma das coisas que eu sinto mais prazer. É talvez uma das maiores virtudes que eu tenho. Eu enxergando o meu trabalho, eu valorizo demais a aplicação do treinamento. E falo isso com muita convicção no que eu quero dizer, né? Existem perfis diferentes de treinadores e a gente sabe que existem características diferentes de vários treinadores, mas eu sou muito identificado com o campo, eu sou muito identificado com o treino, eu não abro mão da minha presença e da minha intervenção nos treinamentos. Alguns colegas costumam e preferem apenas gerenciar o treinamento. Eu participo de tudo, eu participo das programações do treino, eu participo da confecção do treino, eu participo da execução e principalmente o que eu entendo como melhor, o feedback pós-treino, né? Entender o que aconteceu, se os objetivos traçados antes da sessão de treino foram atingidos e se foram atingidos, como será o processo posterior a essa sessão de treino. Então, olhando para mim como profissional, eu me caracterizo em cima disso, né? Eu costumo dizer que eu sou um treinador na sua essência. Eu não me intitulo de técnico, eu me intitulo de treinador de futebol por conta da grande presença do treinamento, da aplicação do treinamento na minha vida profissional. Show de bola, Dado. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou, que eu acho bem interessante, que ao mesmo tempo que é um treinador muito jovem, é um treinador muito experiente, né? Ou seja, com 14 anos de profissão, com apenas 38 anos de idade. Tendo dirigido grandes clubes aí no currículo, né? Paraná Clube,
dos 3 grandes de Pernambuco, dirigiu 2, né, o Santa Cruz e o Náutico, Bahia, está na Ferroviária agora com um projeto interessantíssimo. Ou seja, como é que é essa mescla do olhar do outro sobre o teu trabalho, no sentido de que, ao mesmo tempo que você é muito experiente, também é muito jovem, né? Como é que você se sente nessa posição? Bom, talvez eu esteja no meio da tabela, né, da classificação, nos 2 sentidos, né? Tanto do lado do experiente, tem muita lenha para queimar, conhecimento ainda para aproveitar, né? Tenho muito conhecimento para buscar ainda, para colocar em prática. Então, eu não me sinto tão experiente assim, pela vivência que me falta ter na vida profissional. Em contrapartida, tenho 38 anos de idade, né? Então, assim, não sou tão jovem quanto era com 24 anos, quando assumi a minha primeira equipe de futebol profissional. Então, eu me enxergo dessa forma. Não sou muito adepto a rótulos, né? E acho que a imprensa, principalmente a imprensa no meio do futebol, ela carregou com ela essa condição de rotular os profissionais do futebol, de apenas atribuir a um profissional um rótulo apenas, como se aquele profissional só fizesse aquilo que o rotularam. Então, eu também não sou muito adepto dessa condição de rótulo nos profissionais do futebol, até porque eu visualizo que, se existe um profissional no meio esportivo, o treinador de futebol precisa ser um camaleão a cada trabalho, a cada momento. Ele precisa se reinventar, ele precisa se entender no contexto em que ele vive no momento. E quase nunca esses momentos são semelhantes. Eu não falo nem iguais, os momentos são semelhantes. Cada equipe tem a sua história, cada clube tem a sua história, tem a sua tradição, cada grupo de atletas tem a sua caracterização. Então, eu vejo que a vida profissional do treinador de futebol, principalmente no Brasil, ela é uma constante montanha-russa, né? É uma modificação que exige muito desses profissionais e exige, acima de tudo, visão mesmo, né? Bastante repertório do que pode ser feito para que o trabalho consiga as mesmas consistências e os mesmos resultados que pautaram a vida desse profissional no futebol. Perfeito. Perfeito, eu também sou dessa linha de pensamento. Professor, entrando agora já dentro do nosso tema específico, do tema que pauta a nossa live, né? E ele tem um título que já é uma provocação, né? Ou seja, adaptar o atleta ao modelo ou adaptar o modelo ao atleta, né? A gente sabe que tem muitos treinadores que optam por um pensamento, treinadores que optam por outro pensamento. A gente pode vir mais na frente na live a conceituar o que é modelo de jogo, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Boa. E eu já vou deixar essa provocação do título do tema como pergunta, né? Ou seja, de que linha o senhor é nesse sentido? Adapta o atleta ao modelo ou adapta o modelo ao atleta? Bom, levando em consideração o que eu citei anteriormente, da relação treinador-clube e da relação treinador-profissão, onde o treinador, a cada desafio, a cada momento, ele precisa se reinventar, né, dentro das especificidades de cada clube, de cada trabalho, de cada caracterização, de cada momento. O título é uma expertise grande, assim, esse tema, esse título, até parabenizo vocês, porque a resposta dessa pergunta talvez seria uma dissertação de mestrado, de doutorado, para desenvolver com uma grande variável. Mas eu vou estabelecer apenas 2 variáveis para a gente cair em campo do modelo mais prático possível, né? Excluindo aqui um pouquinho de teoria, vou estabelecer, acima de tudo, um contexto que nós precisamos analisar, que o primeiro deles é o momento. O momento em que vive o treinador e a equipe, né? Eu vou citar um exemplo claro, mais específico do nosso trabalho. Quando o treinador assumiu a equipe, se assumiu numa pré-temporada, ou se assumiu, como aqui no Brasil é cotidiano, no momento de troca de treinador durante uma mesma competição. Então, essa variável talvez seja a primeira que a gente deve levar em consideração para responder, para embasar a resposta do questionamento. O segundo
talvez um dos mais importantes, é o quanto de receita esse clube possui para você também escolher, né, entre definir o modelo de jogo para um atleta ou para um grupo de atletas, ou pura e simplesmente adaptar o modelo de jogo para o grupo de atletas. Então, essas variáveis, elas precisam ser levadas em consideração. Nós estamos tratando de uma forma subjetiva, então eu tenho que buscar o embasamento em cima das respostas as respostas dos questionamentos. Eu pude vivenciar momentos distintos na minha carreira, mas o treinador de futebol no Brasil constantemente está envolvido em um grande dilema. E a pergunta, o questionamento é um desses dilemas, né? Faz parte desses dilemas. Eu costumo dizer que, além de gerenciar crises, o comandante ele trabalha sempre com cobertor curto, onde, cobrindo a cabeça, descobre os pés, cobrindo os pés, descobre a cabeça. E na prática, a condição de fazer essa escolha, essa definição, ela cai muito mais dentro da realidade do momento. Vamos fazer uma pausa no meu raciocínio e vamos pensar em um outro ambiente que não seja o futebol brasileiro. Vamos pensar no futebol europeu, vamos pensar no apogeu do futebol, né? Onde se desenvolve, onde se joga o melhor futebol do mundo. Estamos agora na Premier League, onde algumas equipes, a grande maioria das equipes tem um orçamento rentável. Você vai iniciar um projeto de trabalho, onde nesse projeto de trabalho, o contrato que você tem com o clube é de 3 anos. Então, você pode, no projeto de trabalho, ter a tranquilidade de fazer a adaptação que você quer para chegar ao modelo de jogo que você quer. Eu tenho 2 anos de approach, né? De preparo, de adaptação e de acertos e erros. É o famoso método tentativa-erro. Tentativa-erro. Moldar a minha estrutura, adaptar aquilo que eu entendo para o jogo para definir o meu modelo. E eu defini o meu modelo. Sinto muito, os atletas precisam se adaptar a esse modelo. Exemplos claros. O Klopp demorou 3 ou 4 anos, eu acho, para conquistar o primeiro título com a camisa do Liverpool. Indo mais atrás, Alex Ferguson demorou acho que 22 anos para disputar, para fazer a primeira grande aparição e conquistar o grande título. Então, o cotidiano faz com que você vivencie, né, e você troque de opções em relação ao seu trabalho. Saímos da Inglaterra, numa realidade completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Saímos no meio, por exemplo, que o Pep Guardiola foi contratado para o Liverpool, para o City, para que o City jogasse do jeito que o Guardiola gosta com que as suas equipes joguem. Mas foi dado ao Guardiola o orçamento necessário para ele construir a equipe com que ele gosta de jogar, da forma que ele gosta de jogar. Então é muito simples. O modelo de jogo está pronto. Que venham os jogadores prontos para se adaptar ao modelo. Agora vamos para a nossa realidade no futebol nacional, onde as trocas de comando variam de 12 a 3 vezes por ano em cada clube, né? Uma média aqui no Brasil. O treinador no Brasil trabalha em média 4 meses por ano. Se analisarmos 12 meses por ano, classificaríamos aí 3 trocas. Se cada treinador em um ano introduzir a escolha mais rígida de um modelo de jogo para a sua equipe, nós estaremos falando aí de mudança de modelo de jogo a cada 4 meses. E pior do que isso, com o mesmo grupo. É impossível de fazer com que os atletas se adaptem a vários modelos de jogos diferentes, com filosofias diferentes, com abordagens diferentes, né, com temáticas diferentes. A gente sabe que a temática do trabalho do atleta, do treinador, ela corrobora muito com o sentimento do atleta. E na nossa realidade, o treinador, ele precisa se moldar às equipes que ele trabalha. Ele precisa entender muito mais o contexto, ele precisa entender a grandeza do clube, a história do clube, a vivência que o clube tem na competição em vigência, se é campeonato estadual, se é Copa do Brasil, se é brasileiro, no objetivo do clube em relação ao ano, se é conquistar títulos, se é não cair de divisão. E após isso, fazer uma rigorosa avaliação do grupo de atletas. E nesse grupo de atletas, o treinador precisa se moldar e adaptar o modelo de jogo ao grupo de atletas que tem. Então, eu me alonguei um pouquinho na resposta, porque infelizmente a resposta requer
esse diálogo, essa condição de analisar as variáveis. Hoje, a nossa realidade, a realidade do treinador de futebol, ela está muito mais no Brasil, peço licença para falar um pouquinho do futebol brasileiro, ela está muito mais em adaptar a equipe, adaptar o modelo ao grupo de jogadores. Principalmente por conta da cultura de trocas, principalmente por conta da cultura do imediatismo do jogo, principalmente por falta de tempo para que desenvolva-se uma ideia e se busque que essa ideia se fortaleça, ganhe mais respaldo, ganhe mais força com o tempo, visto que tempo é uma coisa que nós não temos nos clubes de futebol. Perfeito. Então, professor, a gente pode concluir, então, de certa forma, que a resposta para essa pergunta é contextual, né? Exatamente. Totalmente contextual. Pois é, dependendo do contexto que eu estou inserido, a resposta pode ser sim ou não para ambas as perguntas. Perfeito. Eu defino o modelo de jogo, professor, não sei se você concorda comigo, como o resultado da interação das ideias do treinador com as características dos atletas que ele tem na mão e a cultura do lugar onde ele está inserido, né? Tanto cultura do clube como cultura da região, né? Da cidade, do estado, etc. E a gente sabe que o atleta, dependendo da região de onde ele for, né, da região de origem, ele apresenta características no jogar dele diferente, né? Eu costumo brincar que o atleta ali daquela região, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a região que a gente é oriundo, é um atleta que se dá melhor com espaço, jogando em transição, atacando espaço, porque é um atleta mais veloz, um atleta que tem uma capacidade de vencer duelos ofensivos maior, então é um atleta que precisa desse espaço nas costas da linha para que ele possa progredir com bola e progredir no espaço também. Já eu costumo dizer que eu costumo brincar com o atleta mais do sul, é um atleta que tem uma capacidade de organização maior de jogo, que interage mais com o outro companheiro com passe. Eu estou estabelecendo esses arquétipos, óbvio que não são todos, é uma generalização, mas para ilustrar como um atleta ele pode ter conceitos no seu jogar diferentes que estão relacionados com o seu lugar de origem. Como é que dentro de um grupo de jogadores a gente lida com isso, né? Ou seja, eu tenho atletas que têm, e aí já entra na segunda parte do nosso tema, né? Sobre as diferenças culturais do jogar e vendo as diferenças culturais do jogador, né? Como é que eu equaciono isso dentro de um grupo de trabalho, no sentido de que eu tenho atletas que entendem o jogar de maneira diferente, porque eles são oriundos de uma cultura de jogar diferente? Essa é uma prática normal. Porque quando nós avaliamos atletas, né, de determinadas regiões, existem alguns pontos de interseção entre os conjuntos. Vou citar alguns exemplos. Hoje eu sou o treinador da Ferroviária. E avaliando o grupo de atletas que eu tenho à disposição, eu tenho nordestinos, eu tenho pernambucanos, eu tenho alagoanos, eu tenho baianos, eu tenho gaúchos, eu tenho muitos paulistas, eu tenho cariocas. Então, a heterogeneidade, ela vai existir em todos os clubes. Eu trabalhei no Bahia, numa equipe de transição, numa equipe mais jovem, mas mesmo sendo uma equipe mais jovem, eu tinha poucos baianos no meu grupo de atletas, eu tinha muitos importados, eu tinha gaúchos, Então, essa condição é uma condição natural, parece ser um pouco mais específica, mais complexa, mas o treinador de futebol profissional, ele está acostumado a conviver com essa diferenciação, com essas diferenças que existem culturais entre pessoas, entre seres humanos. Isso é uma coisa natural. Agora, o contexto citado por você, na adaptação ao meio existente, é o que pesa um pouco mais. Eu vi que teve um colega que até fez um questionamento, ou fez uma afirmação, vou até puxar um pouquinho para pegar a linha de raciocínio, acho que foi o Daniel Rocha. E seria pela falta de filosofia dos clubes, assim, acho que foi em cima do que nós comentamos anteriormente. E eu acredito muito a isso, né? A filosofia dos clubes. Acho que a adaptação do treinador, ela está muito mais voltada para essa condição específica da caracterização cultural de onde o clube reside e quais eram, né, e qual foi o passado. Acho importante o treinador que chega num clube conhecer o passado desse clube, né? Entender o que aconteceu historicamente no clube para projetar o futuro. Então, eu creio que essa definição do modelo de jogo vai passar por essa avaliação da quantidade de jogadores adaptados
a vários tipos de informação. Segundo, a condição específica do clube no momento, porque não adianta pegar só o contexto histórico. Um clube foi vitorioso na década de 80, hoje não é mais. Então a gente precisa entender o momento que cada clube vive. Entendendo o momento do clube, vamos entender a competição, que em alguns momentos, acho que muito mais em cima de equipes, equipes não tão gigantes no futebol brasileiro, essas equipes têm um modelo de jogo nas competições estaduais. Invariavelmente, existe uma mudança do modelo de jogo para uma competição nacional. Às vezes, por conta da condição financeira, mas muito mais por uma questão estrutural mesmo dos próprios clubes. Então, tem clubes no Nordeste que entram no estadual com a obrigação de ser campeão. E tem clubes no Nordeste que disputam o brasileiro com a condição de evitar um rebaixamento. Então, é interessante juntarmos tudo, colocarmos no pacote, ligar o liquidificador, que é a cuca, que é a cabeça do treinador, para estabelecer um valor médio, né? Um ponto de equilíbrio entre todos esses fatores, que é exatamente a escolha do modelo de jogo. É extremamente importante a opção e a definição desse modelo. Alguns clubes eles tendem a fracassar durante um período de médio e longo prazo, justamente por ausência dos modelos. As equipes ganham e não se sabe por que ganharam. As equipes perdem e não se sabe por que perderam. Então, eu visualizo muito no meu contexto de trabalho que o treinador precisa entender tudo, todos os passos que serão dados. E a principal delas é essa, né? É a inserção do modelo. Esse modelo ele pode ser adaptável, mas ele não pode ser antagônico. Eu não posso jamais, opinião minha, que fique bem claro para todos os colegas que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, é uma sugestão, é uma opinião minha, não é verdade absoluta. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer com que as pessoas pensem com a minha cabeça, mas é uma opinião minha. Eu não tenho direito de ser antagonista das minhas opções. Por mais que eu possa migrar de uma condição de modelo para outra, mas eu não posso ser contraditório. Eu não posso iniciar uma perspectiva. Vou falar de um momento para exemplificar bem. Eu não posso querer da minha equipe que hoje ela marque, ela entre em organização defensiva numa marcação por zona e amanhã, no jogo do final de semana, ela entre no próximo jogo para fazer uma marcação individual. Isso é contraditório, isso é conflitante. E o conflito não gera evolução, o conflito não gera amadurecimento e a perspectiva de ganhar conquistas, títulos, acessos, ela diminui muito por conta dessa indefinição de um modelo. Perfeito, professor, perfeito. Concordo muito também. E, inclusive, eu tô às vezes eu olho para cá, professor, eu tô muitas vezes consultando aqui nosso roteirozinho, então não estranhe se eu desviar o olhar da câmera. E, inclusive, o senhor tocou na palavra que é a palavra-chave do próximo tópico do roteiro, que é adaptabilidade ou adaptação. A gente sabe que quando a gente troca um jogador pelo outro, né, na medida que a gente tem um elenco grande, com opções por posição, e a gente opta por um jogador e não opta por outro, a gente está escolhendo aquele jogador com toda a bagagem que ele tem de conhecimento sobre o jogo, todas as experiências que ele viveu, que vão influenciar na característica dele, na forma com a qual ele joga, né? E muitas vezes, se eu preciso adaptar ou alterar minimamente o modelo, basta que eu troque um jogador pelo outro dentro da mesma posição, que ele já vai exercer uma função diferente. E a minha pergunta é, até onde essa troca é uma adaptação do modelo ou é uma quebra do modelo? Eu vou trazer um exemplo prático, né? Imagine que faz uma primeira fase de construção sustentada, com 5 jogadores envolvidos, e baixa apenas um pivote, né? Apenas um primeiro volante, um primeiro médio. E aí, por algum motivo, esse jogador não tá apto para jogar, e aí é necessário fazer uma adaptação para 2 pivotes, para 2 primeiros volantes ali. Ou seja, essa adaptação é de fato uma adaptação ou é uma adaptação que quebra com aquilo que é o modelo? Não. Deixa eu perguntar. Desculpa, interrompi. Não, eu acredito que são trocas naturais do andamento de um campeonato. E não quebra em momento algum a caracterização do modelo. A condição de quebra está relacionada a comportamentos. Quando você muda comportamentos da sua equipe, consequentemente, você caracteriza uma quebra no seu modelo. Essa condição simples de troca de peças
Você, muitas vezes, você tem um sistema no... Vamos lá, eu tô propondo um jogo no sistema 4-2-3-1, só que meus dois extremos são jogadores que gostam da bola. São jogadores que costumam vir buscar essa bola mais dentro do campo, que gostam do jogo combinado, gostam do jogo de passes. E eu troquei um desses atletas por um jogador que gosta de profundidade, que gosta de espaço. Eu tirei um jogador por outro, porque muitas vezes aquele jogo precisava dessa caracterização desse jogador, mas em momento algum eu mexi na minha forma de marcar, que continua sendo por zona e não individual. Eu não mexi na minha forma de construir o jogo, que é uma forma propositiva, de começo do jogo com o meu goleiro, passando pelos zagueiros, passando pelos médios. Eu não mexi na condição de jogar a bola, de dar o passe no pé e atacar o espaço para receber essa bola novamente no pé. Eu apenas atribuí um ingrediente a mais. Vamos pegar vou tentar fazer uma condição de exemplo. Vamos supor que a gente vai fazer um bolo, né? Nós vamos fazer um bolo. E para fazer um bolo, eu vou pegar todos os ingredientes necessários para que esse bolo seja um bolo satisfatório para todos nós. Vou levar ovo, farinha, manteiga, enfim, vou preparar o bolo. E na hora que eu preparo esse bolo, vou levar para o forno, tirei o bolo do forno, o bolo está pronto. Mas às vezes falta alguma coisa nesse bolo. E eu preciso de uma cobertura nesse bolo. E o acréscimo dessa cobertura não vai caracterizar o bolo. O meu bolo, ele ficou... Nós somos seres humanos, o bolo ficou na minha casa por 4 dias. E começou a ficar um pouco seco. O bolo ficou um pouco seco, né? Eu preciso dar um pouco mais de sabor. Eu vou comer o bolo tá seco, caramba. Bolo de 4 dias atrás, eu vou no meu bolo e vou colocar um pouquinho mais de leite condensado no bolo para que o sabor fique melhor. Mas a caracterização do bolo é a mesma. Então, essa a alusão que eu faço, né? Da condição de trocas entre atletas. Vai acontecer. Eu vou tirar um volante, vou colocar 2 no próximo jogo, não tem problema, o modelo permanece o mesmo. Eu vou tirar um homem de referência e vou colocar 2 atacantes de movimentação. O modelo não vai se quebrar. Desde que eu tenha uma definição muito rígida. Quando eu falo rígida, eu não falo engessado. Eu não falo que eu estou limitando os atletas por conta do modelo. Eu estou apenas definindo uma forma melhor de evolução para o meu grupo de atletas. E essa, para mim, é a condição de caracterização de modelo. Se você me permite, tem algumas interações aqui bacanas que eu gostaria de fazer. Claro. Algumas lembranças. Que o Gileno é um parceiro meu, treinador de futsal, que sempre compartilha algumas informações falando sobre a falta de caracterização histórica dos clubes, né? Que muitas das vezes isso precisa ser respeitado. Eu já falei em outras oportunidades, eu creio que falta para as pessoas que gerem o clube, e eles têm muita responsabilidade nisso, olharem muito mais para o clube antes de contratar. As pessoas geralmente olham muito mais para o meio externo do que para o meio interno. As pessoas pensam, eu quero contratar um treinador. Quem é que está ganhando aí no mercado? Quem é o cara que ganha? Vou trazer esse. Mas os caras não sabem por que esse cara ganha. Eles não sabem o porquê e não sabem se esse cara que está ganhando vai ganhar no seu próprio clube. Então, existem infelizmente, ainda existe um pouquinho desse processo errôneo. O meu parceiro Marcos Menezes citou aqui que a quebra de modelo é muito complicado responder. O treinador vive tendo que se adaptar nos inícios de trabalho. Falamos sobre isso, dado como chegar em um vestiário viciado e implantar algo, cara. Bom, Marcão, é o seguinte, a condição de modelo, no início da live eu falei da diferenciação, né, do que o treinador brasileiro faz e do que os treinadores na Europa costumam apresentar, costumam fazer. As nossas trocas constantes dificultam demais você chegar com algo na sua cabeça e colocar em prática. E muitas das vezes o processo é inverso. Você precisa visualizar o que você tem para se adaptar ao meio que você vive. Então foi basicamente o tema da nossa live, né, dos processos em relação ao modelo de jogo. Se é adaptar-se ao modelo ou adaptar o modelo ao atleta. E tem vários parceiros que mandaram abraços aqui, Fernando Leite, Cristiano Lamardo, Iago Pikachu entrou também, um forte abraço para o meu parceirinho Pikachu, enfim, aí tem uma rapaziada que mandou algumas perguntas e vamos tocar para o tema, para a gente não fugir muito, porque a conversa tá bacana. Show de bola, show de bola. Na medida que a gente for conversando, eu vou parando aqui também, lendo algumas perguntas que eu percebi que conversa com o tema.
Professor, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta também nesse sentido, né? O senhor falou sobre quebrar com o modelo, quando a gente quebra com comportamentos, inclusive deu o exemplo do vou marcar zonal e de repente eu preparo para minha equipe para o jogo seguinte para marcar com outras referências, marcar individual, etc. E aí eu faço uma outra pergunta provocativa, digamos assim, né? Quando a gente quebra com as ocupações de espaço, né? Ou seja, não é simplesmente o espaço que eu ocupo, mas é o que eu faço no espaço que eu ocupo. Quando a gente quebra com ocupações de espaço, a gente também não quebra um pouco com o modelo de um exemplo prático, né? Uma equipe que está acostumada a jogar sempre jogar com linha de 4 sustentada, por exemplo, e aí eu troco essa linha de 4 para uma linha de 3, né? Ou seja, eu faço uma alteração na minha plataforma de jogo, né? No meu sistema, e essa alteração vai causar dinâmicas muito diferentes, né? Operacionalizações dentro das organizações muito diferentes. O senhor também não enxerga essa quebra com as ocupações de espaço a priori, como uma quebra do modelo também? Bom, vamos tentar entender o contexto. A troca da linha de 4 para uma linha de 3, ela não vai caracterizar uma troca de modelo. Se você tem uma marcação totalmente por zona, condicionada a balanços defensivos, a balanços laterais, a sistemas de cobertura e a marcação dos espaços, e substitui essa caracterização por uma marcação encaixada, que aí ela requer um acompanhamento do seu adversário até uma faixa de campo que não é mais sua e você passa para um outro companheiro, aí sim caracteriza uma mudança de modelo. Das 3 marcações possíveis no futebol, mais especificamente no futebol brasileiro, nós temos a marcação individual, que é aquela que você vai perseguir o seu adversário, independente de onde ele esteja, eu vou atrás dele. Ela é muito comum na década de 80. A marcação por zona encaixada, né, que são os caixotes, são os encaixes que geralmente os treinadores fazem, que eu vou marcar o meu adversário no meu setor e vou acompanhar o meu adversário até a mudança de setor, até ele chegar no setor de um companheiro meu e vou entregar a marcação para o outro companheiro. E a terceira forma é a marcação por zona, que na marcação por zona eu vou preservar sempre os espaços. Então, se eu quebro essa dinâmica de treinamento, volto a falar, quando eu escolho um modelo, gente, a escolha do modelo serve para facilitar o treinador, para facilitar a comunicação entre treinador e atleta. Imagina você que eu estou trabalhando a pré-temporada inteira a marcação por zona. Em um jogo eu faço a marcação encaixada. Eu posso ganhar o jogo, faz parte do processo do futebol. As variáveis são enormes para definir o ganhador e o perdedor. Mas eu vou ter, possivelmente, um pouquinho mais de dificuldades. E o atleta que vai exercer a função muito diferente do que ele está acostumado, ele terá muitas dificuldades também. Então, não é a troca pura e simples de uma linha de 3 para uma linha de 4 que vai caracterizar a mudança no modelo, mas sim a mudança do comportamento coletivo. A mudança entre permanecer marcando o setor, o espaço, preencher os espaços sempre que eu vou fazer as movimentações, ou acompanhar o meu adversário olhando o espaço para entregar ele para outro para retornar para o meu espaço. Essa caracterização, sim, é uma quebra, mas volto a falar. Existe gente vitoriosa, existe vitórias, existe conquistas em cima de modificações. Eu só não, é uma opinião minha, eu só não acredito nessa situação a médio e longo prazo. Numa situação onde você faz um jogo de um jeito, um jogo de outro, um jogo de outro, você pode ganhar uma sequência de jogos. Mas talvez você não esteja preparando bem a sua equipe para o momento de definição, para os momentos finais, para o momento dos grandes jogos, no momento final, na hora que o atleta mais precisa da confiança necessária de fazer as movimentações previamente feitas em outros jogos, a experiência vivida anteriormente, talvez ele sinta um pouquinho mais de dificuldade. Show de bola, professor. Vou trazer um tema que o senhor tocou numa outra pergunta anterior, e acho que também faz sentido nesse momento. Eu percebo que existe uma relação muito forte hoje sobre a tomada da decisão dos diretores de clubes, por exemplo, com a opinião da torcida, né? Muitas vezes eles utilizam a imprensa como veículo de comunicação para perceber se uma ideia foi aprovada ou não. Ele solta ali o diretor solta muitas vezes para um jornalista algo sobre um treinador, e aí o jornalista vai dar aquela nota, né? Clube tal
sonda o treinador tal. E dependendo de como a torcida reagir, de fato ele faz a proposta, ele faz a investida no treinador ou não. É um ciclo meio que se retroalimenta. E eu percebo muitas vezes que esse feedback da torcida, esse feedback de quem acompanha o clube, ele é mais importante do que aquilo que são as ideias do treinador e o modelo de jogo que aquele treinador tem, né? Que você já tem falado sobre isso antes. Muitas vezes, por exemplo, um treinador que joga, como você falou, individual para o setor, marca individual para o setor, e aquele clube tem uma cultura de marcar zonal, por exemplo, de marcar com referências no espaço e não no indivíduo. Então, como é que a gente... É uma pergunta difícil, mas como é que a gente quebra com isso? Qual é a saída para o futebol brasileiro para que a gente, de fato, contrate treinadores e profissionais a partir das suas ideias de jogar e não a partir desse ciclo que eu expliquei anteriormente? Bom, requer tempo. Eu já sofri muito com as situações que você citou. Eu particularmente, comecei a viver de novo vários outros momentos da minha vida profissional. É fato, muitos dos clubes no Brasil são geridos por redes sociais. É notório isso. Mas existe uma transformação em andamento. A transformação é da profissionalização do futebol. Eu não falo nem da figura do executivo de futebol, que muitas das vezes é contratado com a alcunha de ganhar a responsabilidade da derrota. A verdade é essa. Você contrata um profissional, não dá a ele a liberdade de fazer as escolhas e vai acreditar ele todo fracasso de um campeonato ou de uma temporada. Porém, nós vamos ter que ficar com os bons exemplos. Existem grandes clubes no Brasil que fazem o estudo real do que essa equipe é e do que ela quer ser. Vários exemplos são notórios, né? O Atlético Paranaense é um exemplo desses. O treinador, ao chegar no Clube Atlético Paranaense, ele vai ser contratado previamente por um grupo de pessoas que já visualizou o que ele pode trazer para a sua equipe. E lembrando que faz parte a mudança, né, da filosofia, das ideias. Eu quero fazer uma ressalva e um parêntese para uma mudança extremamente significativa que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians. O Corinthians, que é um dos clubes de massa no Brasil, uma das grandes torcidas no Brasil. O Corinthians viveu um universo extremamente vitorioso durante 8 anos, de um modelo muito específico, onde os treinadores que participaram efetivamente e trouxeram para dentro do clube uma sequência do anterior, conseguiu vencer. Lembrando lá atrás, Mano Menezes, Tite, Mano Menezes por várias oportunidades, Tite, mais recentemente o Carille. E o Corinthians tomou uma decisão: nós queremos mudar. Eu não quero mais jogar dessa forma. Eu não quero mais que o Corinthians se comporte dessa forma. Eu preciso mudar. Optaram pela troca do comandante, trocaram o Carille, veio o Thiago Nunes com novas ideias. Mas nós estamos falando de uma mudança de algo que acontecia dentro de um clube, enraizado no clube por mais de 8 anos. Não vai ser em 2, 3 meses que a coisa vai andar, gente. É tempo, as coisas demoram. Quando o Thiago Nunes assumiu o Atlético Paranaense, ele assumiu depois do trabalho do Fernando Diniz. E ele teve muita perspicácia em entender o que o Diniz fez e evoluir com aquilo. A condição agora é extrema, é muito diferente. É aquilo que eu falei, são conflitantes as ideias. E para quebrar esse conflito, para fazer com que as coisas, para fazer com que o ambiente mude completamente de mentalidade, requer tempo. Então, creio que o futebol, faz parte do jogo, mas vai passar sempre pelo profissionalismo das pessoas que escolhem, das pessoas que fazem a opção. O que é que eu quero para a minha equipe? Eu preciso entender o que é que eu quero para a minha equipe. O que eu tenho na minha equipe para depois entender o que é que eu vou buscar. Hoje os processos não são esses. A grande maioria dos clubes vão buscar o cara para depois fazer com que esse cara entre no teu clube e entenda o que está acontecendo e depois consiga tentar buscar alguma coisa diferente e quase sempre dá errado quando o cara vê, poxa, não vai dar certo. E aí vem aquela rotina de trocas de comandos, né? De treinador a cada 4 meses, em cada clube, 3 treinadores na grande maioria dos clubes no Brasil por ano. São poucos os treinadores que permanecem muito tempo. É exceção, infelizmente, no Brasil, o treinador que permanece muito tempo. Mas volto a falar,
Existem muitos clubes que estão amadurecendo enquanto a isso. O Bahia é um desses exemplos, assim, eu estive muito próximo da administração do Bahia. A Ferroviária me trouxe essa ideia, e é por isso que também aceitei esse trabalho na Ferroviária, de fazer algo dentro do histórico recente do clube, não o histórico recente dos últimos 6 meses, mas trabalhar em cima dos últimos 3 anos de um clube vitorioso dentro do campeonato da Copa Paulista, dentro de um modelo bem próprio do clube de jogar, e óbvio que eu vou dar minha contribuição. Então eu penso que vai passar por isso, vai passar na profissionalização dos gestores. Talvez eles possam até ser estatutários, porque alguns clubes não proíbem, né, a presença de profissionais, mas que os estatutários tenham um conhecimento específico para fazer as opções certas. Show de bola, professor. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a live, está interagindo com a gente, o Neto Serafim, o Gileno, o Rômulo Jordão. Abraço, Rômulo, antes que eu esqueça. O Adriano Oliveira, preparador físico, coach Edilton. Adriano, meu preparador físico lá no CRB. Boa. O Edmar, muita gente aqui falando, né? Eu não vou citar tudo, senão a gente vai passar o dia aqui falando sobre todos aqui. E o Claudinho Souza deixou uma pergunta interessante, ele colocou: Dado, você acredita que o modelo deve ter alguns ajustes em competição mata-mata em relação a pontos corridos? Ou seja, essa boa, velho. Pergunta excelente essa aí, porque muda regulamento, né? Muda campeonato nessa condição. Mas voltando para a essência do modelo, Claudinho, eu acho que a quebra do modelo ela não te traz benefícios nenhum. Os ajustes eles vão acontecer, você vai mudar sistema. Eu posso jogar num jogo de ida no 4-4-2, marcando com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente, fazendo 2 linhas de 4 com a linha baixa, e no jogo de volta fazer uma marcação 4-1, 4-1, marcando linha alta. Volto a falar, isso não é mudança de modelo. Eu mudei a caracterização da formatação, mudei sistemas, mas eu continuo marcando por zona, eu continuo fazendo marcação da pressão da bola, eu continuo fazendo balanços, eu continuo basculando com linha de 4. Então, eu acredito muito mais, Claudinho, na mudança específica dos sistemas. Muda jogador, coloca um jogador um pouco mais marcador do que o outro no primeiro jogo, coloca um cara que sai mais para o jogo no segundo, mas essa modificação não caracteriza mudança no modelo, tá? Só para a gente entender conceitualmente o que é modelo. Modelo é a identidade que a tua equipe tem. Modelo, dentro dos conceitos técnicos, né? A gente precisa estabelecer, primeiro, os 4 momentos do jogo: a organização ofensiva, transição defensiva, a organização ofensiva e transição ofensiva, e os comportamentos que a tua equipe realiza nessas 4. Isso você vai levar para o resto do campeonato. Agora, você muda jogador, você muda sistemas, você muda estratégia, isso faz parte do cotidiano, faz parte do campeonato. Professor, acho que também é importante salientar nesse ponto que na competição de mata-mata, o placar condiciona muito essas estratégias, né? Mas isso não significa dizer que você vai mudar as referências, né? Ou seja, se no primeiro jogo fora de casa eu joguei num bloco médio-baixo, como o senhor mesmo deu exemplo, num 4-4-2, isso não significa dizer que em casa, quando eu vou atrás do resultado, por exemplo, eu não possa marcar num bloco alto, pressionante, mas ainda tendo como referência o espaço, né? ainda tendo como referência a zona. Perfeito. Ou seja, é que ainda existe, eu acho que ainda existe o detalhe do conceito, né? Muitas pessoas confundem modelo com sistema, confundem modelo com estratégia, confundem modelo com tática, são coisas completamente diferentes, né? O sistema é atribuído por convenção ao fator numérico, né? Escalonando por linhas, começando de trás para frente. A tática está relacionada às condições individuais e coletivas do teu atleta. A estratégia está condicionada aos planos de jogo que você quer com a sua equipe. Os esquemas estão condicionados às movimentações específicas de cada sistema. E modelo é identidade. Modelo é a caracterização da tua equipe. A gente olha para o time, vê o time jogando e fala: o modelo está muito bem definido aqui. Perfeito, professor, perfeito. Acho que, não sei se você concorda comigo, né? Quando a gente fala, por exemplo, um 4-4-2, a gente está falando sobre a plataforma, sobre o sistema, mas a variação esquemática, digamos assim, é o que vai diferenciar sistema e esquema, né? Por exemplo, se o meu 4-4-2 é um 4-4-2 quadrado, um 4-4-2 losango, 4-4-2 duas linhas, eu acho que é muito nesse sentido. Bom, pegando uma segunda parte do nosso tema, né, que são as diferenças dos contextos culturais no jogar, a gente sabe que determinadas regiões do país, ou determinados clubes, acho que se a gente for mais específico, a gente vai conseguir melhorar o
o debate nesse sentido, né, nesse segundo tema, que eles têm uma cultura estabelecida que conversa melhor com os modelos de jogo do que outros, né? Ou seja, com as ideias de alguns treinadores do que outros. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre a experiência de ter passado em contextos tão diferentes, né, tão particulares. O professor já foi treinador no Paysandu, que é um clube do Norte, já foi treinador de alguns clubes do Nordeste, né, como mesmo citou o CRB, o Santa Cruz, o Náutico, o Bahia. Já foi treinador de clubes na região sul-sudeste, né, Ferroviária agora, já foi treinador no Paraná. Ou seja, ele já percorreu lugares diferentes que interpretam o jogo de maneira diferente, né? Quais são as principais diferenças nas culturas dos clubes que o senhor passou? Se eu pudesse dar um depoimento sobre essa sua experiência, essa sua vivência, seria bem interessante. Bom, é um momento que eu preciso ter a cautela de não citar clubes. Eu, sinceramente, eu julgo que é desnecessário nesse momento. Até porque eu passei por muitos clubes e sempre deixei as portas abertas em todos os clubes. Mas nem sempre os clubes que eu passei tinham a real noção do seu contexto histórico dentro do próprio clube, né? Acho que foi até o Gileno que fez um comentário recentemente aí na live, falando sobre essa condição. Alguns clubes se perdem nessa situação e o treinador ele vira um mero coadjuvante nesse processo, porque quando um treinador chega num clube e o próprio clube não tem a noção do que ele é dentro do contexto regional ou contexto nacional, não vai ser o treinador que vai colocar o clube nesse contexto. E em algumas oportunidades se dá a responsabilidade do treinador de tudo isso, fora as responsabilidades de controle de variáveis, de controle de vestiário, de controle de comissão técnica, de aplicabilidade de treinamento, de definição de organograma, enfim. Fora isso, ainda existe um contexto de identificação. Mas existe sim muitas modificações. Acho que as mudanças geográficas que a gente comentou anteriormente são significativas. É muito diferente trabalhar no Paysandu e trabalhar na Ferroviária, por exemplo. São dois contextos completamente diferentes. O contexto geográfico, o contexto histórico, o contexto social influenciam no meio. E se influenciam no meio, influenciam diretamente na minha adaptação. Na adaptação que eu preciso ter para entender melhor as duas condições e entender melhor as escolhas que eu vou fazer, desde indicações de atletas, né, de caracterização, de características de atleta com perfil cognitivo, do perfil agressivo ou não, até as escolhas de sistemas, né? Então, isso é fundamental e, infelizmente, eu me permito falar que participei de alguns lugares, de alguns clubes que não tinham existia a indefinição, existia o hiato, existia um pano branco para que a gente pintasse. E não se pinta. O treinador é o cara que menos deve pintar essa condição. Muito pelo contrário, é muito importante que ele chegue e as coisas estejam muito mais preparadas para que o treinador consiga colocar as suas ideias, consiga colocar as suas qualidades e virtudes dentro de algo que já é pré-existente. Perfeito, professor, perfeito. Bom, eu vou, inclusive, trazer aqui a mensagem para o pessoal que podem fazer perguntas. A gente vai entrar nos 10 minutos finais da live, para que a gente entre nesses 10 minutos para o professor responder perguntas do pessoal, para a gente dar um pouco mais atenção ao pessoal também que está assistindo a gente. Mandar um abraço aqui para várias pessoas que estão falando com a gente aqui. O Yuri, o Bruno, o Silva, o Carlos Gol, o Gabriel Lisboa, professor, que é um amigo em comum que nós temos. O Gabriel, que beleza. Eu fui auxiliar dele durante alguns anos. Acho que aqui tem uma pergunta que é pertinente, né? O Carlos Júnior, se eu não estou enganado. Carlos Júnior, outro parceiro aí da bola. Pois é, ele diz, Dado, o que você acha dos treinadores estrangeiros do Brasil? Estão muito, muito na nossa frente, tendo como referência o Jesus e o Sampaoli, e tem outros treinadores estrangeiros que também estão chegando no Brasil, né, no ano de 2020, né? O Gesualdo, né? Aqui, professor, eu estou em Portugal nesse momento, faço mestrado aqui na FADEUP, e é um tema aqui recorrente também, né, sobre como os treinadores portugueses, especialmente, estão indo para o Brasil. Tá. Vamos lá. Primeiro, eu acho um erro nosso colocarmos todos no mesmo pacote.
Nós não temos o direito de rotular o treinador estrangeiro do treinador brasileiro. Não se trata de o treinador estrangeiro está tendo, acho que foi tendo mais visibilidade, eu me lembro agora que foi o teu da pergunta, ou estão muito na nossa frente, foi a pergunta. Exato. Do mesmo jeito, Júnior, Carlos Júnior no caso, do mesmo jeito que temos bons treinadores no Brasil, nós também temos bons treinadores em Portugal, na Argentina, no Uruguai. Assim como nós temos treinadores inexperientes, ou treinadores intempestivos, ou treinadores ruins no Brasil, também tem treinador ruim em Portugal, também tem treinador ruim na Argentina e no Uruguai. Eu acho que a melhor forma, a forma mais justa que a gente tem de avaliar são pessoas, são profissionais. Os dois trabalhos citados, no caso do Jesus e do Sampaoli, foram muito bons. Não podemos tirar os méritos do trabalho dos dois. Lógico, são contextos bem diferentes. O Sampaoli contou com o maior investimento que o Santos já fez na vida. Vai trazer muito prejuízo futuro para o clube. Mas os caras gastaram o que puderam para montar uma equipe extremamente competitiva. Mas não temos o direito de tirar o mérito do trabalho que o Sampaoli desenvolveu. O Jesus idem, né? Além de ter feito os investimentos financeiros, o Jesus contou na sua retaguarda com o melhor momento que o Flamengo vive em termos de harmonização entre despesas, receitas, investimentos, saneamento com todas as despesas sanadas, enfim. E a qualidade que os dois impuseram dentro do trabalho, dentro do contexto do brasileiro. A gente conseguiu ver e se divertir com as equipes que foram treinadas por eles. Mas em outras oportunidades vieram colegas de fora do país e não tiveram êxito, não tiveram a mesma visibilidade, não tiveram as mesmas conquistas. Então, eu acho que a gente não deve caracterizar estrangeiro brasileiro. Se falarmos do Sampaoli, falarmos do Jesus, fizeram sim um excelente trabalho, assim como outros brasileiros também já o fizeram em outras oportunidades. Dorival Júnior já fez um trabalho espetacular no Santos. Filipão, Palmeiras, Vanderlei e vários outros clubes. Então, nós não podemos desmerecer e confrontar. Acho que esse confronto entre brasileiro e estrangeiro é algo que não leva ninguém a nada. Vamos esperar o tempo passar também, o tempo é senhor da razão, vão aparecer outros trabalhos diferentes. Temos mais estrangeiros no Brasil, o Gesualdo, o Kudê no Inter, que também está fazendo um trabalho um pouquinho diferente do tradicional. Mas temos também muitos brasileiros bons no processo, temos boas equipes bem treinadas, talvez com orçamentos e com realidades um pouquinho diferentes desses citados, mas acho que a gente não deve entrar nesse mérito de confrontar o treinador estrangeiro brasileiro como se só o estrangeiro fosse bom, e se aqui não tivesse valor, eu acho que aqui tem muitos bons treinadores também. Perfeito, professor. E, inclusive, reitero que é um erro de fato, né, assim, categorizar como os treinadores estrangeiros. Eu tive, por acaso, né, tive a oportunidade de morar na Argentina, eu fiz pós-graduação lá, e hoje eu estou em Portugal, e eu vivi com as duas realidades que ele citou, né, do Sampaoli e a do Jorge Jesus. São culturas de jogo completamente diferentes. E as duas são completamente diferentes do Brasil. E é como o senhor bem citou, nem todo treinador estrangeiro é igual. Tem treinador que tem ideias completamente diferentes dos outros, isso não significa a priori que ele está na frente dos brasileiros. Também sou de acordo com essa ideia. O Claudinho Souza faz uma outra pergunta que ele diz o seguinte: o quanto no futebol de hoje estamos dando mérito a treinadores na vitória ou derrota? Ou seja, ele questiona o peso do treinador no processo e ele ainda afirma antes, né, o palco do jogo são dos jogadores. Né? Acho que é uma frase comum que a gente ouve hoje no futebol é que a gente precisa devolver o jogo aos jogadores. Queria saber a sua opinião. Bom, eu creio que é algo que não é de hoje. Eu acredito que é algo que a gente já vem convivendo muito, né? Se avaliarmos bem, após os jogos, você não sabe, você está em casa assistindo TV, assistindo jogo de futebol, só tem uma certeza depois do jogo, que o treinador vai dar entrevista. E o treinador vai ser sabatinado, né, no momento de pós-jogo, numa coletiva pós-jogo. E quando ele ganha, ele vai ser ovacionado. Quando ele perde, ele vai ser esculachado. Vamos fazer uma gíria mais brasileira. E esse é o cotidiano do jogo, né? O jogador que faz o gol, ele dá uma entrevista rápida naquela zona mista, na saída do jogo, mas geralmente é o treinador que vai explicar os pormenores do jogo. Então essa atenção dada ao treinador
ela já existia antes, ela está existindo agora e ela vai existir depois. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente pode dar menos méritos, como também menos responsabilidades na derrota. É uma condição que eu visualizo que o jogador em campo são eles que decidem jogos, são eles que quase sempre são responsáveis pela beleza do futebol. O treinador, ele não é um coadjuvante, o treinador é uma peça fundamental do processo, mas quase sempre está na frente, na linha de frente em todas as condições, né? É o para-raio e é também endeusado em várias oportunidades quando as conquistas aparecem, quando os títulos e as vitórias aparecem. Boa, professor. Vou fazer uma última pergunta, a gente só tem mais 3 ou 4 minutos. Tá. O Neto Serafim faz uma pergunta bem interessante, eu acho bem curiosa a pergunta dele, que ele diz: professor, como joga o seu time dos sonhos? E coloca aspas, né? Time dos sonhos. Bom, avaliando os 4 momentos do jogo, eu imagino que a minha equipe dos sonhos entenda-se como uma equipe propositiva, que joga com o passe no pé, com deslocamentos no vazios, não com trocas de posição, com um ataque mais posicionado, porém com muita variabilidade, né, com ultrapassagens, com velocidades no sentido progressivo do jogo. Ela vai marcar, porque o time não só joga, não só ataca, não é time de índio que todo mundo ataca. A minha equipe prioritariamente vai marcar por zona, mas eu queria muito trabalhar numa equipe que tivesse força e resistência suficiente para fazer uma marcação alta, de pressionar o meu adversário, sempre que o adversário tiver de posse de bola, que ao perder a bola eu consiga ter os mecanismos prontos de retorno, de pressão pós-perda, a condição de recuperação da posse da bola, eu consegui ter a possibilidade de armar um ataque rápido. E se a gente pegar um misto aí, sonho, você está falando de sonho, eu estou sonhando aqui, vamos pegar um misto aí de Liverpool de ataque direto com Manchester City de ataque posicional, de proposição de jogo, com uma recuperação pós-perda absurda que o Flamengo nos trouxe. Enfim, vamos misturar um pouquinho aí, você colocar na salada de fruta, que dá um time perfeito pra gente. Show de bola, professor. Professor, obrigado demais pela disponibilidade de tempo, pela disponibilidade de conhecimento. Fica aqui as minhas palavras em nome de todo o grupo do Latática. Foi muito enriquecedor. Lembrando ao pessoal que pode depois assistir a live aqui no nosso feed, né? Vai estar aqui no nosso feed. E agradecer. A palavra final é obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu só não queria deixar um parceiro que entrou, que tomou o cuidado de fazer uma pergunta para a gente sem resposta. É o Jabuti 10, que me perguntou sobre as contratações do Santos. Ele concordou comigo no Flamengo, mas discordou no Santos. O Santos de 2019... O Santos sempre foi revelador de jogadores, né? Jogadores saídos da base e profissional. Em 2019, na equipe titular do Santos, tinha um jogador apenas da base do Santos. Todos os outros atletas do Santos foram contratados. E quando eu falo milionários, eu não estou falando do âmbito do Flamengo, que o Flamengo quebrou a banca, né? O Flamengo trouxe todo mundo de fora, é diferente. Mas para a realidade do Santos, as contratações do Sanches, do venezuelano, baixinho, me fugiu a mente agora, lá na frente, o Soteldo, a contratação do Marinho, a contratação da dupla de zaga, a contratação do Heverson, goleiro do Ceará, todas essas oneraram muito mais o clube. É por isso que eu falei assim, o cara... exatamente. Então, assim, só ratificando, né? O cara chegou, pediu as contratações, o clube deu, e o clube não estava pronto para pagar os investimentos que foram feitos. No caso do Flamengo, não. O Flamengo quebrou a banca, né? O Flamengo trouxe todo mundo de fora e fez um baita time e é treinado por um baita treinador. Professor, o Instagram já nos deu o aviso de 10 segundos para encerrar. Maravilha. Valeu, meu irmão. Muito abraço. Obrigado ao pessoal que compareceu aí.